Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para vocês! Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos, estamos aqui para trazer mais informações e esclarecimentos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde e também política. Olá, tudo bem? Hoje o nosso papo é trabalhista e estaremos esclarecendo tudo sobre PDV. E a nossa convidada de hoje é a doutora Carla Vitola, do escritório Schumacher e Vitola, que estará aqui trazendo esses esclarecimentos. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, Evanir. É um prazer estar sempre aqui. Uma boa noite a todos. Sempre uma satisfação esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. A doutora Carla é a nossa colunista e uma vez por mês ela está aqui conosco na bancada trazendo então mais informações sobre o direito do trabalho para vocês. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e o Papo Certo também é transmitido pelos principais canais digitais e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Então, através dessas duas plataformas, tu já pode agora mesmo compartilhar. Então, para começar o papo de hoje, doutora Carla, o que é o PDV? Evanir, o PDV, Plano de Demissão Voluntária, ou também PDI, Plano de Demissão Incentivado, que tem se falado muito, né, nessa sigla, o PDV. O PDV é um programa de demissão, né, de vários empregados. Tem acontecido muito agora nas privatizações, né, em que os funcionários públicos têm aderido a planos de demissões voluntárias com alguns benefícios para que haja esse desligamento da empresa. E o funcionário que adere ao PDV ou PDI, mesmo assim ele pode ingressar na justiça contra alguma pendência que ele entenda que tenha? Dependendo da pendência, sim, Evanir. Dependendo da quitação, porque o plano de demissão voluntária, ele tem que ter por trás um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, ou seja, uma norma coletiva para que dê essa solidez, esse lastro de que o plano é seguro, de que houve a participação, né, dos sindicatos, que houve realmente um consenso para que ele se perpetue com a quitação geral do contrato. Então, essa quitação geral do contrato, com todos os direitos em que o empregado adere, ele é considerado algo assim bem importante, bem sério, bem restritivo de direito. Então ele tem que realmente estar embasado numa negociação coletiva para que não haja risco de ser apontado algum vício, alguma nulidade, alguma coação. Que seriam motivos de um ingresso na justiça. Que seriam exatamente os motivos de algum ingresso na justiça para reavaliar esse PDV e buscar eventualmente direitos trabalhistas. Nós podemos considerar, doutora, que o PDV ele só é válido quando tem a participação do sindicato? Exatamente, Amanda. O PDV tem que ter
um programa de demissão voluntário, ele tem que nascer de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. Para isso, ele tem que ter a participação do sindicato. Não basta apenas a assistência individual sindical como uma rescisão, né? Ele é algo que realmente importa nessa quitação geral, tem que ter a participação de forma coletiva para que ele, então, tenha validade. Ele tem que ser registrado no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, seguir todo esse rito, essa formalidade, para que não haja qualquer risco de se suscitar alguma nulidade. E se o funcionário, então, aderiu ao PDV e depois descobriu que não tinha esse acordo coletivo, o que ele pode fazer? Essa é uma questão bem sensível, aconteceu até na pandemia, justamente pela situação excepcional pandêmica, e que realmente, se ele descobre que não há um plano de um programa registrado com uma norma coletiva, ele pode reaver na justiça alguma questão que ele esteja se sentindo lesado, em que ele verifique que os direitos dele foram solapados, foram prejudicados. Nesse sentido, ele pode rever judicialmente esse plano e buscar, então, melhores condições para esse desligamento da empresa. Doutora Carla, como que o trabalhador pode saber qual é o seu sindicato? Bem importante. O sindicato, existe um enquadramento sindical. O enquadramento sindical da categoria profissional, eles estão registrados no Ministério do Trabalho e Previdência, no MTP, tá? Esse registro lá, vendo pelo GOV, pelo enquadramento sindical, e você verifica qual o enquadramento sindical, você sabe por ali se a sua categoria profissional tem um enquadramento, porque existe, Amanda, profissões como contador, médico, engenheiro, advogado, que tem sindicato próprio. Tem sindicato dos advogados, sindicato dos engenheiros, sindicato dos médicos. Mas existem categorias profissionais que elas não têm um sindicato específico. Então, elas estão abarcadas pelo sindicato da atividade preponderante da empresa. Como é que é isso? Uma empresa de metalurgia, ela tem lá vários funcionários, né? Esses funcionários estão ligados ao sindicato dos metalúrgicos, exceto aqueles que têm sindicato próprio. Se na empresa de metalurgia tem contador, esse contador é vinculado ao sindicato dos contadores. Se tem advogado, vinculado ao sindicato dos advogados. Mas, muitas vezes, o pessoal da limpeza, se não tem um sindicato próprio, ele é vinculado ao sindicato dos metalúrgicos, né? O ferramenteiro, muitas vezes, o ferramenteiro, ele não tem um sindicato próprio, então ele está abarcado pelo sindicato dos metalúrgicos, que é da atividade preponderante da empresa. Essa questão do enquadramento sindical, a gente estava falando nos bastidores, né, Vanira? É muito importante para a validade de um acordo coletivo, de uma norma coletiva, de uma rescisão feita pelo sindicato correto, para que não haja risco de justamente ser invalidado aquele ato, porque não foi feito pelo sindicato que representa aquele profissional. E aquela categoria que não tem, então, um sindicato representativo, ele não pode aderir ao PDV? Pode aderir ao PDV, mas vai aderir ao PDV pela norma coletiva do sindicato da atividade preponderante da empresa, como nesse exemplo que nós demos. O ferramenteiro não pode ficar sem cobertura sindical, sem representatividade. Aí ele é representado pelo sindicato dos empregados metalúrgicos, porque a empresa, no nosso exemplo de metalurgia, está vinculada a esse sindicato. Então, tem o sindicato patronal e tem o sindicato laboral. É vinculado ao sindicato laboral que puxa pela atividade preponderante da empresa. E se tiver mais de um sindicato laboral na mesma empresa, há necessidade de fazer 2 acordos para o PDV ou um apenas serve para todos os funcionários daquela empresa? Muito importante. Se houver mais de um sindicato, tem que fazer, por exemplo, tem engenheiros na empresa e tem o ferramenteiro. Sim. Vai fazer um acordo com o sindicato dos engenheiros, vai fazer um acordo com o sindicato dos metalúrgicos, que é a atividade preponderante da empresa. Claro que esses acordos podem ser negociados todos juntos, com cláusulas semelhantes. Mas, como nós estávamos falando, as categorias, elas têm piso salarial diferente, elas têm, muitas vezes, prerrogativas legais diferentes que tem que diferenciar em cada
um dos acordos, né? Não basta um acordo para toda a empresa, é importante cuidar quantos sindicatos laborais tem na empresa e fazer acordo em cada um deles. Excelente. Doutora, por exemplo, tu falaste sobre a questão da pandemia, né? Um ex-funcionário de banco que aderiu ao PDV no período da pandemia e não houve negociação coletiva referente ao seu PDV, hoje ele pode requerer algo? Ele pode e ele deve, Amanda. Isso aconteceu com muitas situações, com muitas empresas, aconteceu com bancos, nós temos relatos de PDVs assinados sem norma coletiva por trás, né, dando esse respaldo, dando essa validade, e ele pode reaver na justiça os termos desse plano, porque ele não é válido feito dessa forma, né? E ele pode, então, ser repactuado e ele buscar, então, direitos que ele, de repente, deu quitação, essa quitação geral, nestes termos, não é válida, e ele pode rever judicialmente, sim, e deve, dependendo do que foi acordado. Porque um acordo, ele justamente tem que ter a participação do sindicato laboral para que ele seja acordado em igualdade de condições, senão ele não é um acordo, ele é uma imposição. E como saber se o PDV é vantajoso ou não para o empregado? Ele tem que verificar comparativamente, falar com o RH da empresa e pedir para ver todos os seus direitos trabalhistas, o que ele vai ter de férias, de 13º, né, às vezes é um funcionário que está muito tempo na empresa, que vai ter um aviso prévio indenizado. Então, ele tem que ver todos esses direitos e comparar com a proposta de PDV, com a proposta do plano de demissão que a empresa está fazendo para esse desligamento. E aí ele pode, de repente, negociar ou até levar até o seu sindicato alguma demanda específica da sua situação. E aí fazer uma diferenciação no programa para funcionários mais antigos e funcionários que têm um menor tempo de casa, né? Sim, então é importante fazer essa conta antes, não sair aceitando logo de cara, porque pode estar tendo prejuízos. Falando aqui com o contador, é importante fazer conta, né? Direito é algo que tem que ser cuidado, calculado, ver o que tem de FGTS, ver o que tem de INSS, se na proposta contempla o pagamento do FGTS, se contempla a multa de 40%, que pode importar um valor interessante dependendo do seu tempo de vínculo. Então, tudo isso tem que ser sopesado para saber se a proposta é boa e, de repente, fazer uma contraproposta. A proposta ela não tem só uma via, né? Ela é algo acordado, consensual, bilateral. Os programas da doutora Carla sempre chovem mensagens por aqui, então eu vou aproveitar para já lendo nesse primeiro bloco ainda, então. Com licença. Empresa que foi privatizada e ofereceu PDV aos funcionários, nessa hipótese, a sucessora, que é a empresa privada, responde pelas questões anteriores à privatização? Responde sim, Amanda. Muito importante isso. O empregado, no caso, a gente, por exemplo, está tendo várias questões de privatizações. Há uma privatização. A empresa estatal que foi privatizada por uma empresa privada que comprou, né, aquela estatal, um grupo privado que comprou, responde sim por situações pretéritas, porque há a sucessão empresarial, ela sucede em direitos e também em obrigações. Então, o funcionário público, ele não fica a ver navios, ele não fica alijado de uma sucessão de obrigações da empresa que adquiriu, que Aquele comprou. CNPJ, ele não é extinto, ele apenas passa a ter um novo dono. Ele passa a ter um novo dono, né? Comprou, assume, tem os benefícios, mas assume qualquer obrigação que tenha ficado mesmo pretérita. É como qualquer empresa em que tem uma sucessão de donos, né? No caso aqui a forma é através da privatização, mas é uma sucessão de donos e todos os direitos empregados, essa nova então assume. Assume, exatamente, a sucessão, né, a sucessão trabalhista, a sucessão Sim. empresarial trabalhista dos direitos que passam a ser assumidos pelo novo dono. Perfeito. Nós estamos com a doutora Carla Vitola, estamos falando sobre o direito do trabalho. Vamos fazer um intervalo de meio minutinho, já voltamos.
tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Viram como foi bem rapidinho? Gente, eu quero lembrar vocês que vocês também podem assistir o nosso programa através dos principais canais digitais, YouTube e também Facebook. Doutora Carla, então um funcionário que adere ao PDV, ele pode fazer o saque do fundo de garantia? Bem importante e interessante essa questão. Há uma discussão, Evanir, sobre isso. A discussão até sobre a natureza do PDV. Se o PDV ele é uma demissão ou ele é um acordo, né? Se é uma demissão imotivada ou se é um acordo. Tem entendimentos jurisprudenciais para os dois lados. Que há uma demissão, realmente, e que então pode sacar o FGTS e que tem os 40%. Há entendimentos que é um acordo, sendo um acordo, esse saque é pelos 20%, né, conforme a nova regra trabalhista, e tem entendimento que depende, como é um acordo, do que ficar acordado no próprio programa de demissão voluntária. Se o programa for o acordo feito no sentido de sacar o FGTS com multa de 40% ou não sacar, então por isso que tem que ser verificado todas as cláusulas da proposta. Se contempla o FGTS, né? Porque a discussão na justiça, ela varia. Mas é importante, quem aderiu ao PDV e está se sentindo prejudicado por não estar conseguindo sacar o fundo de garantia, pode procurar um advogado trabalhista para lhe defender, independentemente do acordo que teve? Independentemente, para sabermos se esse acordo cumpriu todos os requisitos para a sua validade como um negócio jurídico. Né? Então, a gente poder verificar se ali a gente pode ou tem alguma brecha para suscitar alguma invalidade, algum abuso de direito que possa ser, então, revisto judicialmente. Então, em relação à multa dos 40% do FGTS, ela é sempre devida no PDV ou é variável? É variável. Ela pode a empresa determinar que, então, já vai liberar o FGTS, até como uma forma de incentivo, pode estar dentro do programa de demissão, dentre as cláusulas ali da proposta, né? Pode contemplar 40%, pode contemplar 20%. É uma questão que ainda está bem negocial, mas muitas vezes essa liberação ela é até como um incentivo para o empregado aderir. Só que a questão dos 40% que é pago pela empresa, a multa, é que você deve ficar atento. Se vai contemplar 40%, 20% ou se não contempla. A gente tem falado e destacado aqui a importância do acordo coletivo e eu atendo sindicatos, tanto patronais quanto laborais, e estou aqui em defesa desse importante defensor dos direitos tanto das empresas quanto dos trabalhadores. Esse aqui é um exemplo claro em que um sindicato que tenha bons advogados, bons profissionais lá lhe apoiando, vão fazer esse acordo da melhor forma que proteja tanto os empregados quanto a empresa, porque é um acordo, né? O PDV é um acordo, é um meio termo entre os dois em diversas situações que levam a uma demissão voluntária, como a pandemia, que teve crise generalizada para as empresas, agora com as privatizações. Então, assim, a gente está falando de acordo e, mais uma vez, a gente destaca aqui a importância, sim, dos sindicatos na defesa tanto dos empregados quanto das empresas, dos empregadores. Então, eu queria deixar aqui o meu registro, que as pessoas que muitas vezes criticam, né, os sindicatos, até são contra a contribuição
sindical, contra aquelas contribuições assistenciais, enfim. Claro que tem que acompanhar a utilização desses recursos que são da pessoa que vai ter um destino, mas nesses momentos em que a gente precisa aí ter o acompanhamento do nosso sindicato, um sindicato forte, com bons advogados para fazer uma boa negociação do PDV, é nesse momento que a gente percebe a importância do sindicato. Continuando então, e quanto ao seguro-desemprego, o trabalhador tem direito no caso da adesão do PDV? O seguro-desemprego, Amanda, esse caso não. Tá? Esse caso tem uma resolução, né, da CODEFAT, que é do Fundo de Amparo ao Trabalhador, no sentido de que, como há um acordo para essa demissão, não há o direito ao seguro-desemprego. Então, esse realmente é algo que já está pacificado, então, dificilmente ele tenha essa abertura para alguma negociação. Mas, como falado aqui, né, pelo Evanir, o sindicato patronal, para ele existir, ele precisa do laboral e um depende do outro, porque as negociações, para elas terem validade, elas têm que se comunicar com os dois lados. Então não adianta a gente ter um lado e não ter o outro para essa interlocução de uma negociação. Perfeito. Doutora, vamos falar agora um pouquinho sobre rescisão indireta, se a senhora puder explicar, e aí complementando a pergunta, não é? Receber o salário, o empregado que recebe o salário abaixo do piso da categoria, seria um motivo de rescisão indireta? É uma discussão boa, hein? Olha, hoje as perguntas estão muito interessantes. A rescisão indireta é quando o empregador não cumpre a sua obrigação, atrasa salários, não paga salários, não deposita o FGTS, não deposita o INSS, né? Então, é quando o empregado pede demissão, ele demite o empregador. Ele diz, não quero mais esse empregador que não cumpre as suas obrigações. Isso é a rescisão indireta. Ele demite o seu empregador porque ele não está cumprindo com as suas obrigações mais básicas, como pagamento de salário na data, FGTS e demais obrigações. O pagamento do salário abaixo do piso é também um descumprimento legal, né, do empregador. Mas a rescisão indireta, nesse caso, ela ainda encontra uma discussão tormentosa na nossa jurisprudência, tá? Eu entendo que é uma luta que a gente tem que travar. E as jurisprudências só existem porque alguém foi lá e botou aquela ação e teve um entendimento, que pode ser desfavorável num primeiro momento, mas depois, com a melhor compreensão e análise dos operadores do direito, dos magistrados, dos desembargadores, esse entendimento pode mudar. Eu entendo que não cabe, que cabe porque não foi cumprida uma obrigação integral. Piso salarial previsto em lei é obrigação do empregador e se o empregador não cumpre, entendo que é caso de rescisão indireta. E o empregado, então, que entra com a demissão do seu empregador, ele tem os mesmos direitos rescisórios que se tivesse sido demitido sem justa causa? Exatamente. Ele demite o seu empregador, mas ele recebe os direitos como uma demissão imotivada. Porque quem está dando motivo é o empregador, porque não está cumprindo com as suas determinações, né, trabalhistas legais. Então, assim, eu acho que o que caberia seria verificar com o advogado para buscar as diferenças salariais, mas botar um pedidinho lá, nem que seja alternativo, Evanir, Amanda, de rescisão indireta. Interessante. Continuando com a interação aqui da nossa audiência, quando o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, está incompleto e contém erros, como fazer para arrumar? Há prazo para isso? Muito interessante essa questão e, gente, pasme, mas não há prazo para pedir a correção do PPP. O que há prazo é para buscar diferenças salariais. Se o seu PPP não contemplou alguma exposição a riscos, né, de perigo ou de insalubridade, você pode pedir judicialmente uma ação trabalhista para retificar esse documento. E isso pode ser feito a qualquer prazo, conforme o artigo 11 da CLT. Porém, somente haverá diferenças de insalubridade, de periculosidade, se você cumprir aquele prazo de 2 anos do encerramento, né, da rescisão do vínculo. Passado esse prazo, você não pode buscar diferenças, mas pode sempre buscar e deve buscar retificar esse documento que é tão importante para fins previdenciários. Por que é importante, doutora? Porque o
perfil profissiográfico previdenciário. É um palavrão e é pouco comum, né, para os nossos telespectadores, que se eu pedir para repetir agora, dificilmente vão conseguir repetir o PPP, então a gente facilita, né? Doutora, o que o PPP é importante lá na aposentadoria? No caso de você trabalhou exposto a risco, a ruído, altura, a agentes insalubres, ele tem que estar lá registrado esses riscos para você pedir aposentadoria especial, no caso de empregado que trabalhou exposto a risco de vida ou a risco à saúde, né? A insalubridade, a periculosidade, ela é comprovada no PPP. Esse documento é muito importante, ele tem que ser entregue no momento da rescisão. Então, isso é algo que na assistência sindical, o sindicato verifica se todos os documentos foram entregues ao empregador, ao empregado, né? Então, é bem importante você ter esse documento e ter ele correto. Chegou uma pergunta aqui, eu não vou identificar, é só o final do telefone, que é 8808. Meu chefe falou mal de mim na minha carteira de trabalho. Isso pode? Como devo proceder? Que chato, né? Isso macula a imagem do empregado, isso não pode ter nada desabonatório ao empregado no seu registro, no seu documento oficial, que é a sua história laboral, né? E isso pode ensejar, dependendo da ofensa, além de uma indenização de dano moral, se foi uma difamação, uma calúnia, uma injúria, pode até a questão ir para a esfera criminal e ser oficiado do Ministério Público. É grave. Então, é algo grave. Hoje, com a carteira digital, isso já ficou um pouco superado, não é? Eu lembro que teve casos conhecidos meus, antigos, em que o próprio processo de escrever cancelado sobre uma anotação de contrato de trabalho, como aconteceu, o que eu vi, vi essa carteira, estava lá cancelado, seria motivo também de uma indenização, porque não pode, né? Se o empregado, porventura, desistiu, né, a empresa assinou a carteira e ele desistiu de trabalhar, tem que fazer a rescisão, não pode simplesmente cancelar, correto? Correto. Tu, como contador, Vanir, sabe o cuidado que tem que ter com os registros da carteira de trabalho. Não pode nada macular, prejudicar a imagem da história daquele empregado. Então, tenham bastante cuidado, porque essas questões são passíveis de alguma indenização. Mais uma pergunta aqui. Qual a diferença entre convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho? Uma diferença bem importante. O acordo coletivo de trabalho é o sindicato do empregado, né, daquela categoria profissional, direto com a empresa. Convenção coletiva de trabalho é entre os sindicatos. O sindicato laboral, o sindicato patronal conversam para entrar, então, em acordo. E aí é uma convenção. E tem a mesma validade? Olha, a validade teria a mesma, seria 1 ano ou 2 anos, né, conforme ficar estipulado na vigência, na cláusula de vigência. Mas tem uma abrangência maior, uma convenção coletiva entre sindicatos, ela tem uma abrangência maior do que apenas com aquela empresa, né, o sindicato com aquela empresa, que seria um acordo com uma abrangência, então, bem mais restrita àquela empresa. Muito bem. Doutora, agora uma pergunta que muitos estão esperando aí. Quando deve ser pago o 13º salário? O 13º salário, ele tem que ser pago até o dia 30 de novembro, a primeira parcela, e depois a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, daí com os descontos de imposto de renda e de previdência. Então é isso, doutora. Muito obrigada pela tua presença novamente conosco e até o próximo mês, então, com o Papo Trabalhista. Até o próximo, adorei, muito obrigada. Eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui. Lembro que também podem nos seguir lá nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram e YouTube. Então, amanhã às 20h30 estará conosco o Dr. Wagner de Oliveira, que ele é advogado e também mister. Estaremos aqui e esperamos a todos vocês. Até lá.